graça e paz. É um prazer estar mais uma vez aqui com os amados irmãos para juntos estudarmos a palavra de Deus. A sua palavra, que é viva, que é eficaz, diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. O tema do nosso estudo é: o Pai elege, o Pai que é Deus, elege, e o Filho garante a salvação. O Filho garante a salvação. É tremendo este estudo. E o nosso texto base é João capítulo 17, o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste aqui no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Com o tema O Pai elege e o Filho garante a salvação, vamos para a nossa introdução. O capítulo 17 de João, do Evangelho de João, ele registra a oração sacerdotal de Jesus, onde ele intercede antes de ir para a cruz. A oração sacerdotal, como é chamado por muitos, como podemos também titular, é o momento em que Jesus, antes da crucificação, intercede ao Pai pela sua glorificação. Ele pede pela sua glorificação, ele pede pela proteção e santificação dos discípulos e a unidade da igreja. Por isso que o versículo 6 de João 17 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Este capítulo, ele é o ápice, ou seja, é o ponto mais elevado, é o auge da doutrina da graça, da soberania de Deus, evidenciando a eleição, os que o Pai deu ao Filho, a expiação limitada ou particular e a perseverança dos santos. Neste capítulo de João 17, ele irá abordar três grandes partes principais da oração. Primeiro, ele vai falar sobre a oração por si mesmo, que nós encontramos no versículo 1 ao versículo 5. Segundo, a oração pelos discípulos atuais, onde estava ali com ele. Encontramos nos versículos 6 aos versículos 19. E terceiro, a oração pela futura igreja, nos versículos de 20 ao 26. Primeiro, a oração por si mesmo. Ele diz o seguinte, versículo 1 a 5. Jesus ora por si mesmo, pedindo a glorificação para que o Pai o glorifique e definir a vida eterna como conhecer o único Deus verdadeiro. Jesus reconhece aqui que sua missão terrena chegou ao momento crucial. A cruz não é a derrota, mas o meio supremo de glorificação mútua entre o Pai e o Filho. Por isso que você vai ver aqui um texto que diz que ele glorifica ao Pai e o Pai o glorifica. Cristo declara ter autoridade sobre toda a carne para dar vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. Unicamente a todos que o Pai lhe deu. Isso destaca também o pacto eterno da redenção, onde o Pai elege um povo e o Filho garante a salvação de cada um deles. Segundo, a oração pelos discípulos atuais. Está nos versículos de 6 ao 19. Nesses versículos de 6 ao 19 de João capítulo 17, Jesus intercede pelos discípulos, pedindo proteção contra o mal e santificação na verdade, que é a palavra de Deus. No versículo 6, Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, ou tu me deste. A salvação tem origem na eleição incondicional do Pai. Versículo 9. Eu rogo por ele. Olha só esse versículo aqui. Eu rogo por eles.
Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste. Aqui vemos o caráter particular da intercessão de Cristo. Ele não ora pelo mundo, como muita gente diz, que Jesus morreu por todo mundo, ora por todo mundo, pede por todo mundo. O texto está bem claro aqui. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles quem é aqui? Os discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste. Aqui vemos, mais uma vez, o caráter particular da intercessão de Cristo. Ele não ora pelo mundo incrédulo, mas pela sua igreja escolhida. No versículo 17, ele diz algo também muito valoroso. Santificam na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação, ela é progressiva, é operada pelo Espírito Santo através das Escrituras. A teologia reformada, ele rejeita tanto o moralismo quanto o misticismo, centralizando a vida cristã unicamente na palavra de Deus. Por isso que ele diz: santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Terceiro, a oração é realizada pela igreja futura, por mim, por você e por todo aquele que irão crer por intermédio da pregação da palavra. Por isso que ele diz, ele não pede que tire os discípulos do mundo, mas que o livre do mal. Versículo 21 ao 23 diz: Jesus ora para que todos os seus eleitos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Essa unidade não é um ecumenismo, como muitos acham, institucional, sem doutrina, mas a unidade espiritual e visível dos crentes em torno da verdade do Evangelho. No versículo 24, ele diz: Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo. Quem? Aqueles que tu me deste. Esta é a garantia da perseverança dos santos. Cristo intercede para que nenhum dos eleitos, daqueles que o Pai o deu, se perca e todos contemplem a sua glória. Por isso que, se nós abrirmos a nossa Bíblia em João 5,24, diz: na verdade te digo que quem ouve a minha palavra, quem é que vai ouvir? As ovelhas ouvem a minha voz e seguem, tem a vida eterna. Essa vida eterna aqui é algo que ela não pode ser anulada, ela não pode ser quebrada. A vida eterna é algo eterno, como também existe a condenação eterna. Mas vamos para o nosso versículo 24. Pai, quero que, onde eu estiver, estejam também comigo os meus que me deste. Esta é a garantia da perseverança dos santos, que Cristo intercede para que nenhum dos eleitos se perca e todos contemplem a sua glória. Com o tema do nosso estudo, o Pai elege e o Filho garante a salvação, com o texto base de João 17,6, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Iremos aprender neste momento muito com os ensinamentos de Jesus nessa grande oração intercessória. O momento em que Jesus, pouco antes da sua paixão, da sua crucificação, intercede ao Pai pelos seus apóstolos e por todos os crentes futuros. João narra com todos os detalhes os eventos que cercam a última noite da vida terrena de Jesus. Quando Jesus lava os pés de seus discípulos e o ensina sobre sua purificação. João 17, 1 a 20, está toda essa trajetória, onde os encoraja sobre sua partida eminente. Vemos lá no capítulo 13, versículo 31, que diz: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. João 16, 33 também diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz aqui que no mundo tereis aflição, é porque muitos, principalmente em nossos dias, acham que depois que você se torna crente por sua vontade, então vai ser mil maravilhas. Mas quando é Deus que leva até Jesus, a conversa é outra. A primeira reunião entre eles, ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende ânimo, eu venci. É isso que diz o texto de João 16, 33. É notável que Jesus não deixa de pastorear seus discípulos, mesmo quando ele enfrentara sua própria morte, esgotando as forças na perspectiva de suportar a ira de Deus contra o pecado. Quem o matou? Jesus. O que aconteceu com ele para ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Após os versículos iniciais, como lemos aqui da oração de João 17, versículos 1 a 5, diz o seguinte: Jesus falou assim, e levantou os seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o filho te glorifique a ti. Versículo 2 de João 17. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus também, a quem tu enviaste. Versículo 4 diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que obra era essa? Justamente ser perfeito. Que obra era esta? Consumando, morrendo em favor dos discípulos, em favor de todos nós que cremos pela fé em Jesus Cristo. Versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Podemos ver os ofícios de Deus em Jesus, que era profeta, sacerdote e rei. Os três ofícios de Cristo Jesus. Então, irmãos, esta não é a primeira vez que no Evangelho de João Jesus fala sobre sua missão de salvar o seu povo. Podemos ver também no próprio Mateus, capítulo 1, do versículo 18 em diante, que trata sobre o nascimento de Jesus, diz que o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Não diz que ele salvará o mundo todo de seus pecados. Anteriormente, em seu sermão do Pão da Vida, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus revela que veio para fazer a vontade de seu Pai no céu, que envolve em não perder nenhuma pessoa sequer daqueles que o Pai lhe deu, mas ressuscitar cada uma no último dia, como mostra João 6, 38 a 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu, eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A oração sacerdotal de João 17, ela é consistente com a missão revelada em João 6. Ele foca sua oração especificamente em seu povo, João 17, 9, que diz: Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Jesus não ora pelo mundo em geral, mas especificamente por aqueles que o Pai lhe deu. Jesus faz definições entre aqueles que são verdadeiramente filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Isso encontramos em João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se.
E aqueles que são do mundo, olha só o que aconteceu, João 8, 23, 24. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Daqueles que são apenas filhos físicos de Abraão, ele diz, João 8, 37 a 39, bem sei que sois descendência de Abraão. Correto, Jesus falando com eles. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procuras o quê? Matar-me, porque as minhas palavras não entram em vós. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhe, se fossem filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Disse Jesus, vosso pai realmente é o diabo. O vosso pai realmente é o diabo. Está lá em João 8, 38, 41 e 44. 38 diz, eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Eles conversando e discutindo aqui com Jesus. Versículo 44. Vós tende por pai o diabo. Isso é Jesus falando com ele. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quem? O diabo. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, irmãos, está claro aqui a diferença que há daqueles que são filhos de Deus para aqueles que são filhos do diabo. Então, Jesus aqui ele ora por aquele que Deus o deu e por aqueles que irão crer por intermédio da pregação do Evangelho. Assim, Jesus ora especificamente pelos seus discípulos, pois eles pertencem ao seu Pai. João 17, 9. Mais do que isso, já que tudo que o Pai tem é concedido ao Filho, está lá em João 5, 26 e 27, todo aquele que pertence ao Pai pertence também ao Filho. Está lá em João 17, 10, que diz, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nele, o quê? Neles eu sou glorificado. Para desvendar a lógica aqui de João 17, do 9 e 10, Jesus ora por seus discípulos em particular, porque pertence ao Pai e ao Filho. Estes são os discípulos que Jesus protegeu durante seu ministério. Somente Judas, o traidor, se desviou para cumprir, mesmo assim, o que a Escritura tinha designado. Leiamos João 17, versículo 12. Estando eu com ele no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, porque o Senhor me deu, porque eu vou garantir a salvação deles. Mas teve um que se perdeu, senão o filho da perdição, falando de Judas, para que a Escritura se cumprisse. Aí tem todo aquele processo, se cumprisse de que forma? Que Jesus seria traído por um beijo. E não somente isso, ele seria vendido por 30 moedas. Irmãos, Judas Iscariotes. No contexto do Evangelho de João, Jesus refere a Judas como filho da perdição. A expressão filho da perdição indica alguém que está destinado à destruição eterna, devido à sua completa oposição e rejeição a Cristo. Embora Judas tivesse destinado à perdição, a sua traição tenha cumprido as Escrituras, ele agiu de acordo com sua própria vontade. Qual é a vontade do homem morto em seus delitos e pecados? Má. Não há nada de bom. Não é porque ele está morto em seus delitos e pecados, que é separado de Cristo. Sua decisão fatal de seguir o diabo e não se arrepender, apenas sentir remorso, consolidou seu estado. Acredita-se, muitos teólogos falam, acredita-se que Judas seja o tipo histórico do anticristo.
do anticristo que há de vir. O apóstolo Paulo utiliza a mesma expressão aqui que Jesus utilizou com Judas. O apóstolo Paulo utiliza a mesma expressão para descrever o anticristo, o homem da iniquidade, que surgirá antes da segunda vinda de Jesus. Irmãos, olha, só há duas vindas. Outro momento nós iremos falar um pouquinho sobre a escatologia, né? Nossa linha é uma linha amilenista. Nós cremos que da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo acontecerá o 1000 anos, mas esse não é o nosso assunto neste momento, tá ok? Então, irmãos, este indivíduo será revelado em um tempo de grande apostasia. Que indivíduo? O homem da iniquidade, personificando a oposição final a Deus. Assim como Judas, o homem da iniquidade só age dentro dos limites permitidos. Por quê? Porque Deus controla todas as coisas pela soberania divina e seu fim está selado. Está selado. Jesus é o bom pastor que ama suas ovelhas e que dá a sua vida para que suas ovelhas vivam. Está lá em João 10, dos versículos 10 e 11, que diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenham em ou com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. São todos ovelhas? Então ele diz aqui que dá a vida unicamente pelas suas ovelhas. Quem são as ovelhas? Aqueles que ouvem a voz do pastor e seguem. Aqueles que o Pai o dá a Jesus. Jesus ora por seu povo, porque sua hora de glorificação é chegada, que em João implica a revelação, a elevação do Filho em sua morte, ressurreição e ascensão. Está próxima sua partida e é iminente. Jesus não é do mundo e está partindo para o céu, onde todo aquele que crê nele também fará o mesmo. Vemos lá em João 17:11, que diz: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Os discípulos devem ser guardados porque o mundo está nas garras do maligno. Isso está em 1 João 5,19, que diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Portanto, Jesus ora para seus discípulos, para que sejam guardados do maligno. João 17,15. Em João também, em 1 João 5, 18 e 19, lemos o próprio Jesus falando sobre a guarda de seus discípulos do maligno. Diz também que isso também pode ser visto na oração do Senhor, que inclui a petição para que os discípulos de Jesus sejam livres do mal ou libertos do mal. Mateus 6,13 diz: e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Esta aqui é a oração dominical que Jesus estava ensinando aos discípulos. João 17,4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ou seja, ele cumpriu todas as exigências do Pai. A partida de Jesus também significa gozo para seus discípulos. João 17,13. Pois Jesus será glorificado e enviará o Espírito Santo. O Paráclito é aquele que intercede em nosso favor. É o defensor, é o consolador, é o nosso advogado, para estar conosco até a consumação dos séculos. Estaria com os discípulos e também com a sua igreja futura, até a consumação dos séculos. Está lá em João 14, 18. O derramamento do Espírito Santo é um sinal, não da ausência de Jesus, mas de sua vitória. Isso também é motivo de gozo para os discípulos, no versículo 28 do capítulo 16 também.
versículo 20 ao 24. O Espírito Santo guiará os discípulos em toda a verdade. E as outras passagens também, sabemos que o Espírito Santo equipa o povo de Deus para o ministério, por causa da unidade. Está lá em Efésios capítulo 4, de 1 a 16. Embora Jesus esteja partindo, ele encoraja seus discípulos a continuarem a permanecer nele, para que o gozo dele seja completo. Encontramos em João, capítulo 15. Encontramos em João, capítulo 15, versículo 11. 1 João, capítulo 1, de 3 ao 4, os versículos. Fazem isso na medida em que suas palavras permanecem nele. João 15, versículo 7 e João 17, versículo 14. Ao juntar as peças aqui, podemos dizer que, embora Jesus esteja partindo, podemos ter comunhão contínua com ele, em união por meio da obra contínua do Espírito Santo. Jesus diz a seus discípulos que este mundo trará problemas para eles, assim como trouxe também para Cristo. Não foi isso? Mas também pode ter e pode ser encorajado, porque Cristo venceu e nós cremos que nós venceremos também. Está lá em João capítulo 16, versículo 33. Aplicações para o encerramento de nosso estudo. Aplicações. A segurança do crente. Jesus ora especificamente por aquele que o Pai lhe deu, não por todo mundo, enfatizando que nenhum se perderia ou nenhum se perderá. João 17, versículo 9 e 12. A aplicação é que a salvação está garantida pela obra de Cristo e a sua intercessão, e não pelo esforço humano. Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: todo aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas a pergunta que fica é: quem irá permanecer até o fim? Justamente aquele a quem o Pai deu a Jesus Cristo. Porque ele garantiu a salvação. Quem garantiu? Jesus. Garantiu a sua salvação até o fim. Por isso que ele diz: eu dou-lhe a vida eterna. Sobre a santidade, em João 17, 7, Jesus pede: santifica-o na verdade. Pedindo a quem? Ao Pai. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Aplica-se que a igreja deve ser moldada, purificada pela Escritura, porque é a Escritura que é a nossa única regra de fé e prática, vivendo separada do sistema mundial, embora inserida nele para a missão. Lembre-se que Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não pertencem a este mundo. Nós pertencemos agora a um novo mundo, certo? Ao mundo celestial. Por isso que ele diz: buscar as coisas lá do alto, onde eu estou. A unidade orgânica ou doutrinária. Jesus ora para que os crentes sejam um. Ele não disse: olha, assim como eu sou um em ti, também que eles sejam um. Assim como ele e o Pai são um, como mostra João 17 e 21, a unidade não é o ecumenismo, como já tratei sobre isso, genérico, mas uma unidade em torno da verdade bíblica, focada na glória de Deus e não na uniformidade superficial. Nossa missão. Jesus não pede que os discípulos sejam tirados do mundo, porque eles iam sofrer, porque eles iriam ser mortos. Não. Ele diz que não tire do mundo. É isso que o texto diz. Não tire do mundo, mas guarda-os do maligno. Está lá em João 17, versículo 15. A igreja deve ser ativa na evangelização. Por quê? Por que deve ser ativa na evangelização? Porque eles só irão crer por intermédio da tua palavra. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Refletindo a glória de Deus, sabendo que sua identidade é celestial. O objetivo final da vida cristã e da missão da igreja é a manifestação da glória de Deus. Qual o principal? Ou seja, qual o principal, objetivo do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em resumo,
A oração ensina a confiar na intercessão contínua de Cristo, buscar a santificação através da palavra de Deus e manter a unidade na verdade enquanto se cumpre a missão. Conforto na soberania. Se a nossa salvação depende da oração e da obra intercessória de Cristo, estamos eternamente seguros. Estamos eternamente seguros. Se a nossa salvação depende da oração e da obra intercessória de Cristo, estamos o quê? Eternamente seguros. Foco na palavra. A igreja deve buscar a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. E a unidade exclusivamente debaixo da autoridade da Escritura. O salmista diz que lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para os meus caminhos. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade, como lemos aqui em João 17. O foco da palavra. A igreja deve buscar a santificação e a unidade exclusiva debaixo da autoridade das Escrituras. O amor trinitariano. A igreja é chamada a refletir no mundo o amor e a comunhão. O amor e a comunhão. Aquele que diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. E Deus não está nele. E Deus não está nele. A igreja é chamada a refletir no mundo o amor e a comunhão que existe eternamente dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Concluímos nosso estudo com o tema: o Pai elege e o Filho garante a salvação. Com o nosso texto base que lemos, João 17,6. Que o Senhor a todos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.